Hoje vamos mergulhar no fascinante mundo dos peixes. Eles são verdadeiros tesouros repletos de ômega 3, proteína e nutrientes vitais, que podem ser a chave para um coração contente e um corpo bem lubrificado. Mas, antes de saborear essas maravilhas do mar, há algo crucial que você deve entender. Todos os peixes são únicos, e a escolha certa faz toda a diferença. Hoje vamos desvendar 7 tipos de peixes que é melhor evitar, além de revelar as estrelas do oceano que você definitivamente deveria incluir na sua dieta. Estamos prestes a compartilhar dicas essenciais para orientá-lo na escolha do pescado perfeito. E ainda temos uma surpresa, um peixe que vive incríveis 150 anos, muito comum em restaurantes, mas que você deveria pensar 2 vezes antes de degustar. Afinal, se um peixe vive tanto tempo, ele acumula toxinas que podem afetar seu corpo e mente. Mas, antes de nos aprofundarmos nesse assunto, gostaríamos de pedir um pequeno favor: deixe seu like e inscreva-se no canal. Toque no sino para se manter atualizado com nossos conteúdos mais recentes, pois queremos garantir que você tenha acesso às informações mais atualizadas para uma vida longa e saudável. Vamos desvendar o segredo sombrio da tilápia, o número 7 da nossa lista. Este peixe é amplamente consumido pelos brasileiros, mas antes de saboreá-lo, é crucial entender por que você deve pensar 2 vezes. Tudo se resume à proporção entre ômega 6 e ômega 3. Aqui está o que precisa saber. Ômega 6 e ômega 3 são ácidos graxos essenciais que nosso corpo necessita. No entanto, um desequilíbrio com excesso de ômega 6 e falta de ômega 3 pode resultar em inflamações, pressão alta e um maior risco de doenças cardíacas. Infelizmente, a tilápia é uma das piores escolhas nesse quesito. Ela é rica em ômega 6 e pobre em ômega 3, desencadeando desequilíbrios prejudiciais. E tem mais, a tilápia, se for importada, pode conter altos níveis de antibióticos. O uso excessivo de antibióticos pode levar ao desenvolvimento de resistência, um problema crescente para a saúde humana. Portanto, antes de escolher a tilápia como sua opção saudável de peixe, é importante repensar. Mais adiante neste vídeo, vamos apresentar alternativas mais saudáveis que você pode considerar. Continue conosco para explorar essas opções. Agora, vamos ao número 6 da nossa lista, a cavala king. Embora outros tipos de cavala sejam reconhecidos como saudáveis, a cavala king é uma exceção que deve ser evitada a todo custo. O motivo principal para essa precaução é o alto teor de mercúrio presente nesse peixe. O mercúrio é um metal tóxico que, quando se acumula no organismo, pode causar estragos na saúde, desencadeando problemas graves, como danos neurológicos, complicações renais e até atrasos no desenvolvimento, especialmente em crianças. A cavala king é notória por apresentar níveis significativamente elevados de mercúrio em comparação com outros peixes. A razão para isso é o seu papel de predador na cadeia alimentar. Ao se alimentar de outros peixes, ela acumula uma quantidade considerável de toxinas ao longo do tempo, incluindo PCBs e outras substâncias perigosas. Mesmo que algumas dessas substâncias tenham sido proibidas há décadas, elas ainda persistem no ambiente e se acumulam nos tecidos gordurosos desses peixes. Portanto, é crucial evitar a cavala king. Lembre-se de que estamos falando especificamente sobre a cavala king. Existem diversos outros tipos de cavala, como a cavala do Atlântico e a cavala de Atka, que possuem níveis mais baixos de mercúrio e ainda são ricos em ácidos graxos ômega 3, que combatem a inflamação. Essas variedades de cavala são opções saudáveis que você pode considerar incluir na sua alimentação. Agora vamos falar sobre o número 5 da nossa lista, o peixe-relógio. Este peixe é um verdadeiro mestre da longevidade, podendo viver incríveis 150 anos. É preciso destacar que ele só atinge a maturidade por volta dos 30 anos. Portanto, quando você consome um peixe-relógio, está, na verdade, ingerindo um peixe que viveu 3 décadas e acumulou toxinas ao longo desse tempo. Isso é preocupante porque pode resultar em níveis elevados de contaminantes, como o mercúrio, que já sabemos ser prejudicial para os seres humanos. Mas o mercúrio não é o único vilão. O peixe-relógio pode conter uma variedade de outros contaminantes que se acumularam nos oceanos ao longo da história. Em uma expedição de 2004, foram coletados peixe-relógio com idades que variavam de 1 a 139 anos. Quando os cientistas analisaram esses peixes, encontraram concentrações de mercúrio, arsênico, cádmio e chumbo, conhecidos como os grandes 4, em termos de envenenamento por metais pesados. Quando consumimos esses contaminantes, eles se acumulam nos tecidos gordurosos do nosso corpo, causando inflamação,
prejudicando a função celular e levando a sintomas como fadiga, confusão mental e depressão. Além disso, esses contaminantes podem inflamar as paredes das artérias, aumentando o risco de doenças cardíacas. Curiosamente, um estudo revelou que os peixe-relógio machos tendem a ter níveis mais elevados de contaminação do que as fêmeas. Isso pode ocorrer porque as fêmeas eliminam parte de suas substâncias tóxicas ao liberar ovos. Outra preocupação é que o peixe-relógio é uma espécie superexplorada, o que significa que suas populações estão sendo esgotadas devido à pesca excessiva. Isso não só prejudica a biodiversidade marinha, mas também perturba os ecossistemas marinhos. Portanto, é fundamental evitar o peixe-relógio e considerar opções mais sustentáveis e saudáveis para sua dieta. Agora vamos abordar rapidamente os números 4, 3 e 2 da nossa lista, todos com altos níveis de mercúrio a serem evitados. Número 4. Espadarte número 3. Tubarão número 2. Peixe-pedra. Todos esses peixes acumulam mercúrio devido à sua longa vida útil e natureza predatória. A questão do envenenamento por mercúrio ganhou destaque após pesquisadores investigarem altas taxas de mortalidade em determinadas populações. Atualmente, sabemos que o mercúrio presente em peixes está associado ao aumento de doenças cardiovasculares, disfunção do sistema imunológico e desregulação endócrina. É importante observar que a bacia do Mediterrâneo é notória por ter níveis anormalmente elevados de mercúrio em seus peixes em comparação com os peixes do Oceano Atlântico. Isso se deve à crença de que o Mediterrâneo contém cerca de metade das reservas mundiais de mercúrio. O Journal of Environmental Research apontou que a bacia do Mediterrâneo tem sido objeto de estudos há mais de 20 anos devido a esse fenômeno, com peixes apresentando níveis mais elevados de mercúrio em comparação com a mesma espécie do Oceano Atlântico. Essa tendência também se reflete nas aves marinhas, onde ovos da bacia do Mediterrâneo contêm de 3 a 4 vezes mais mercúrio do que os ovos do Atlântico. De forma intrigante, essa é a região onde está localizada a Ilha da Sardenha, uma das 5 zonas azuis do mundo, onde as pessoas vivem mais e têm taxas mais baixas de doenças em comparação com qualquer outro lugar do mundo. O segredo parece estar no consumo moderado de peixe, com preferência por espécies menores, como sardinhas, anchovas e bacalhau, que são mais jovens e estão em níveis intermediários na cadeia alimentar, resultando em níveis mais baixos de mercúrio e outros contaminantes. E chegamos ao número 1 da nossa lista, a enguia. Consumir enguia pode parecer um luxo, especialmente quando servida no sushi, mas, na realidade, não é a melhor ideia. Você pode ter ouvido falar que a enguia crua e o sangue de enguia são tóxicos para os seres humanos, o que é verdade, mas essa preocupação é facilmente superada com o cozimento. O grande problema com a enguia reside na sua capacidade de absorver toxinas do ambiente. Por exemplo, um estudo publicado na revista científica Chemosphere descobriu que corantes usados na indústria têxtil e de vestuário acabam nos tecidos das enguias, que, por sua vez, podem ser transmitidos aos seres humanos que as consomem. Em uma pesquisa realizada na Bélgica, enguias coletadas em 91 locais diferentes, como rios, canais e lagos, apresentaram contaminação por corantes altamente tóxicos em 77% dos locais. Em Taiwan, populações de enguias foram encontradas com níveis alarmantes de envenenamento por cádmio, um metal pesado proveniente da indústria de galvanoplastia. O envenenamento por cádmio está associado à osteomalácia, que enfraquece os ossos, e a mau funcionamento tubular renal, um tipo de insuficiência renal. Além disso, outros estudos identificaram a presença de retardadores de chamas e plastificantes em enguias destinadas ao consumo. Por último, mas não menos importante, o consumo de enguia não é sustentável. Muitas espécies de enguias estão em perigo, com suas populações consideravelmente reduzidas devido à pesca excessiva e à destruição de habitats. Essa tendência está se acelerando à medida que pratos de sushi e enguia japonesa se tornam cada vez mais populares em todo o mundo. Algumas espécies de enguia, como a enguia europeia, são protegidas por convenções internacionais. Programas de reprodução artificial de enguia falharam, resultando em um declínio contínuo das populações de enguia. Agora que abordamos os piores peixes a serem evitados, vamos falar sobre as boas notícias, as opções mais saudáveis de peixes que você pode incluir em sua dieta. Alguns dos peixes mais saudáveis para colocar no seu prato incluem salmão, atum, especialmente atum listrado, sardinhas, anchovas, bacalhau, truta. Esses peixes são ricos em ácidos graxos ômega 3, que reduzem a inflamação, diminuem o risco de doenças cardíacas e melhoram a saúde cerebral. Além disso, eles são excelentes fontes de proteína e outros nutrientes essenciais. O ponto crucial é que, com exceção de alguns tipos de atum, eles têm baixos níveis de mercúrio e outros contaminantes.
O atum é uma ótima fonte de potássio, magnésio e vitamina B12, mas é importante notar que atuns mais velhos e maiores podem apresentar teores elevados de mercúrio. Para minimizar a exposição, opte por atuns menores e mais jovens, como o atum listrado, que é frequentemente utilizado em atum enlatado. Não podemos concluir esta discussão sobre peixes sem abordar a diferença entre peixes selvagens e criados em cativeiro. Os peixes selvagens vivem em seu ambiente natural, enquanto os criados em cativeiro são cultivados em ambientes artificiais, como tanques ou gaiolas. É crucial entender que o perfil de saúde de cada um é substancialmente diferente. Por exemplo, o salmão selvagem possui uma proporção mais equilibrada de ômega 3 para ômega 6, o que é fundamental para prevenir a inflamação e seus efeitos adversos. Peixes selvagens também tendem a conter menos contaminantes, pesticidas e antibióticos. Conforme mencionado, essas substâncias podem causar problemas quando são consumidas, com a resistência a antibióticos representando um problema crescente para a saúde. Portanto, recomendamos adquirir peixes selvagens sempre que possível. Você pode identificá-los pela cor vermelho-alaranjada mais intensa do salmão selvagem em comparação com o de criação. Além disso, quando observa o peixe por completo, o selvagem terá uma cauda larga e terá nadado contra as correntes da natureza, ao contrário de um peixe de criação que vive em piscinas. Ao escolher filés de peixe branco, procure por carne firme e uma coloração branca translúcida. Como regra geral, prefira peixes mais jovens, como os mencionados, pois eles têm menos tempo para acumular contaminantes. Afinal, um salmão de 5 anos simplesmente não teve a oportunidade de acumular toxinas como um granadeiro de 100 anos. Portanto, evite os peixes da lista que discutimos e opte por essas alternativas mais saudáveis. Esperamos que essas informações tenham sido úteis para você. Se tiver alguma pergunta ou dica para compartilhar, não hesite em deixar um comentário e se você gostou, curta este vídeo e clique no botão de inscrição para se manter atualizado quando lançarmos novos vídeos. Agradecemos por assistir. Desejamos a você um dia feliz e saudável. Que Deus te abençoe.